Desculpa. Jesus, que perigo. Ora bem, meus caros amigos, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Josezito. Ora bem, na sequência destes últimos dois vídeos em que abordei a questão de trocar de moto e os parâmetros que nós devemos ter em conta quando achamos que vamos fazer o upgrade, e ficou implícito ou ficou a dúvida nestes vídeos se eu iria trocar de scooter ou não. E então eu vou já explicar tudo já neste vídeo. Em relação à minha troca de moto, este vídeo é mais sobre o meu caso pessoal. Esclarecer-me já logo de início do vídeo, depois quem não quiser ver o resto estão à vontade, mas não troquei a GTS pela 400X. E as razões principais, ora bem, há duas razões, mas pronto, há uma razão principal que eu acho que vocês vão compreender, e depois há uma outra razão, se calhar um pouco mais, é mais secundária, mas não deixa de ter algum valor, pelo menos para mim. Mas pronto, porque é que eu não troquei, visto que as vantagens em grande parte dos aspectos eram bastantes em relação a esta, não é? Em relação aqui à Sim, apesar de que também ia perder em alguns aspectos, principalmente na capacidade de carga que esta scooter tem, que é de um nível bem superior ao que apresenta a BMW, apesar de que eu no modelo que me foi proposto, não era aquela de serviço, seria uma nova, modelo de Euro 4, ou seja, o modelo do ano anterior, mas era nova, era 0 km, mas ia ficar toda equipada, desde vidro alto, protetores de mãos, top case, com suporte, claro, tudo, a moto vinha completamente equipada. Mas mesmo assim, em relação aqui à GTS, perde sempre capacidade de carga. Mas também continuo a achar estas suspensões bem mais macias, a moto mais confortável, esta scooter mais confortável. Pronto, se calhar em termos de consumos devia-se notar pouca diferença, mas também não era por aí. E o valor da outra, da nova, também não era nada de exagero, embora, apesar do que possam pensar, e apesar de que estas motas, aquelas scooters novas, são bastante caras, não é? Pelo menos em relação comparativamente à concorrência, mas também trazem muito mais equipamento de série, pelo menos equipamento tecnológico, bancos aquecidos, punho aquecido, pronto, são coisas que, né, o connectivity, mas sim, é um investimento um bocado grande. Aquela, por acaso, até não ficava num valor muito exagerado, e mesmo as condições de financiamento e tudo eram bastante aceitáveis. Agora, porque é que eu não troquei? Por uma razão muito importante, e a mais importante de todas, é que, por isso simplesmente, a Sónia não concordou, a minha esposa não concordou que eu fizesse a troca. Já passei aqui uma fase em que troquei várias vezes de moto, andei um bocado perdido, né? Pode-se dizer a palavra perdida, apesar de que foi uma aprendizagem, experimentar motos diferentes, ou seja, experimentar ter motas diferentes é diferente de fazer um test drive e depois outro dia deixar lá a moto. Ter a moto em casa e sustentá-la é diferente, e na verdade andei um bocado à deriva com algumas motas. E é lógico que isto implicou alguns custos e alguns sacrifícios financeiros que não tive que ser só eu a fazer. A minha esposa, estando comigo e vivendo em conjunto, ela própria também sofreu na pele algumas dessas, entre aspas, asneiras ou devaneios que eu tive. E uma das coisas que eu lhe prometi na altura, quando finalmente fiquei com esta moto e me apercebi de que fiz algumas asneiras,
Uma das coisas que lhe prometi foi que não voltava a trocar de moto, nem a investir em nenhuma moto, sem o acordo dela, não é? Sem o consentimento, por assim dizer, sem ela estar plenamente de acordo comigo. Claro que foi uma das coisas que eu fiz, foi o que eu fiz logo, depois de ter as simulações e essas coisas todas, perguntar se ela concordava. E ela disse-me que não concordava, que não via necessidade nenhuma de eu estar a trocar de moto, visto que esta servia perfeitamente para as nossas necessidades, minhas. E depois também porque nesta altura não seria também uma altura propícia para nós fazermos para ficar com esse encargo. Talvez para o ano, início do ano, março, por exemplo, já dê para fazer alguma coisa, mas neste momento não é a melhor altura. Pronto, e eu concordo com ela e estamos de acordo, e essa foi a razão principal para eu não avançar com o negócio. Pronto, de resto, o negócio não era mau, apesar de que, e este sim é o outro fator que eu sinceramente me deixou-se um bocado, não é desiludido, mas um bocado, sei lá, desanimado, talvez, é que, o valor, eu não vou falar de valores, vou falar de pormenores, porque acho que isso pronto, isso não é benéfico, mas na minha opinião o valor, a valorização para esta moto, a valorização que me deram desta moto é demasiado baixo. Pronto, apesar do negócio até ser bom, o preço da outra está muito bom, a oferta de equipamento era espetacular, mas o valor que me davam por esta era, sei lá, eu não vou dizer ridículo, porque não existe, isso não existe, não é? Porque se calhar noutros stands quaisquer dão-me a mesma coisa. Mas de qualquer maneira acho que foi, deixou-me assim um bocado desiludido, um bocado, sei lá, desanimado, porque na verdade estava a contar que fosse valorizada um bocadinho mais, até porque foi comprada lá. Agora, lógico que isto leva-me para outro assunto que eu provavelmente irei abordar num outro vídeo que vou fazer a seguir, se calhar logo ao final do dia. Vou pegar na moto e vou falar com vocês sobre outro assunto que dá um mote para tema para outro vídeo que eu vou partilhar com vocês. Pronto, neste momento o que eu vos tenho a dizer é que não troquei, continuo aqui com a Sim GTS e durante mais algum tempo vou continuar. Estou muito satisfeito, serve perfeitamente para aquilo que eu preciso. Se calhar para fazer umas viagens maiores a dois pode-se notar aqui algumas limitações a nível do tamanho das rodas e se calhar das suspensões não serem tão robustas como por exemplo a C400X. E depois é assim, depois também há outra situação, não era a 400X, talvez não fosse aquela moto, aquele scooter que eu na verdade queria ou quero ter. Não sei se me faço entender, gosto muito do equipamento, gosto muito do comportamento dinâmico, de tudo, mas não é aquela que me arranca aquele sorriso nos lábios. Pronto, e vocês sabem qual é, já muita gente aqui nos comentários falou dela e quem tem esse modelo diz maravilhas, e eu estou embeiçado pela ADV 350. Tem dois pequenos defeitos, que é mais alta, ou seja, mais difícil chegar com os pés ao chão para mim, e aqueles amortecedores traseiros parece-me que deixam um bocadinho a desejar, porque são um bocado duros demais, mas pronto, mas isso são dois pormenores. Agora que há aí concorrência interessante, e eu também vou ter isso em conta. Então vá, pessoal, grande abraço e até ao próximo vídeo.